Eu cheguei no final do roteiro e percebi que não tava gravando, eu tava falando sozinho. Agora eu vou ter que falar sozinho, só que dessa vez gravando e fingindo que é a primeira vez. Então, opa, o novo episódio de Helluva Boy saiu e finalmente trouxe a resposta para a grande teoria da comunidade sobre a possível morte dos Stolas. Mas não só isso. Também deixou outra ponta solta para o futuro que talvez deixe Octavia em perigo. Eu sou Blashit, pra quem não me conhece, e nesse vídeo teremos um resumo, análise e teoria do episódio 4 da segunda temporada de Helluva Boss. O episódio começa com Stolas, Stella e Andreifus conversando sobre os detalhes do divórcio. O irmão da Stella quer uma compensação maior pra ela por causa da traição de Stolas, mas Stolas simplesmente rebate dizendo que no casamento arranjado deles não havia amor, logo não houve traição. Mas a conversa é interrompida por Striker, que depois de uma entrada épica, consegue laçar Stolas com uma corda angelical e sequestrá-lo com muita facilidade. Enquanto Stolas está sendo levado, ele liga pra Blitz e resgatar ele, e mesmo com essa situação estranha de uma pessoa poder pedir resgate enquanto está sendo sequestrada, a IMP já estava ocupada com outra missão, dar vacina na Luna, que parecia não gostar muito dessa ideia. Stolas não pode se soltar sozinho porque a corda angelical limita seus poderes. Então, quando Blitz percebe que ele realmente está em apuros e não só de papinho igual no episódio de Lululand, ele se divide. Enquanto Blitz vai para o hospital dar vacina na Luna, Millie e Moxie vão atrás de Striker para resgatar Stolas e também ter uma revanche contra ele. Então, a partir daqui acompanhamos dois núcleos ao mesmo tempo. Blitz chega no hospital arrastando Luna pela cauda e xingando tudo e todos, enquanto uma mãe com seu filho em uma coleira fica claramente incomodada com isso. Então Blitz vai até a atendente para confirmar a presença de seu agendamento de 5 anos atrás, que aparentemente esse hospital é um local bem chique e disputado pelos demônios de todo o inferno, ou eles só estão com preguiça mesmo de fazer os atendimentos e por isso demoram tanto. Aliás, anel da preguiça. Então, enquanto Blitz tenta acalmar a Luna na recepção para tomar vacina, Striker está cruzando um longo caminho a cavalo, saindo da cidade Pentagrama, entrando em uma caverna com um elevador improvisado para descer até o Anel da Ira. Isso é bem interessante porque mostra que existem muitas rotas para transitar entre os anéis, porque já vimos usarem elevadores, helicópteros e dá pra ir de carro. Aliás, só nesse episódio a IMP sai do Anel do Orgulho para o da Preguiça e depois sobe novamente para o Anel da Ira. Então, depois de chegar em seu covil do mal, com uma estátua bem chamativa, enquanto outros imps cantam pela milésima vez sobre como ele ser forte e tal, Striker começa a dar um tratamento digno da realeza aos Stolas. Além disso, vimos que Striker tem várias armas angelicais que provavelmente conseguiu no mercado negro, mas apesar disso, como ele tem um ódio especial pelos Goetia, ele vai torturar Stolas um pouco usando uma faca angelical. Aí o Striker dá uma facada no Stolas, aí Stolas diz, você odeia a realeza, mas tá trabalhando pra realeza, enfim, hipocrisia. Daí Striker fica pistola e quebra a perna do Stolas, daí vocês dão like no canal e se inscrevem no vídeo. Não, pera. Então Stolas consegue provocar Striker o suficiente para deixá-lo em paz por um tempinho. Enquanto isso, Millie e Moxie dão uma parada em um posto de gasolina para abastecer e procurar por Striker. E nisso, Moxie é abordado por uns motoqueiros porque ele tava usando um chapéu que foi dado lá no início do episódio pela Millie e é parecido com um deles. E isso é uma situação tão aleatória que só achei engraçado justamente por isso acontecer do nada. Então, Millie consegue informações que precisava para eles acharem Striker, que estava prestes a dar o golpe final até que ele recebe uma ligação de Stella cancelando a execução para resolver alguns ajustes técnicos. Isso porque um pouco antes vemos que durante uma conversa com seu irmão, Stella não é exatamente a demônia mais inteligente do mundo, porque mesmo se Stolas morresse, tudo que pertencia a ele passaria para Octavia, não para ela. Então Andreifus pediu para ela cancelar a execução, já que teria a eternidade toda para pensar em uma maneira de conseguir pegar tudo que Stolas tinha para eles. Mas mesmo com a missão cancelada, Stella não disse em que condições Stolas deveriam voltar, então quando Striker iria pegar os olhos dele como troféu, aí sim chegou os reforços. E temos uma sequência de ação muito boa e engraçada de certa forma, mesclando entre a luta contra Striker e a luta do Blitz e o médico para dar vacina na Luna. Essa parte do episódio é muito boa. Aí antes disso, o Blitz tem uma briguinha com aquela mãe na recepção, mas não é nada demais. Apesar das lutas serem 2x1, é impressionante como as duplas tiveram dificuldades, terminando com a Luna vacinada e o Striker empalado pela sua própria estátua. Ou quase. Esse episódio teve uns cortes de cena muito bruscos e estranhos, como se tivessem tirado algumas partes, mas tudo bem. Como Stolas estava muito ferido, Millie e Moxie o levam para o hospital às pressas, que faz Blitz, que estava saindo de lá, se questionar se Stolas realmente poderia ser ferido. O fim do episódio é com Stolas recebendo uma mensagem de melhoras do Blitz, mas quando o convida para passar por lá, ele simplesmente não responde, terminando o episódio sozinho na cama de hospital e com algumas pétalas de flores caindo ao redor. Agora vamos tirar o elefante da sala. Como o celular de Stolas está novinho aqui, sendo que o Striker tinha quebrado ele mais cedo no episódio. Ok, esse não é o ponto, mas eu realmente queria saber. Bom, como podemos ver, Stolas não morreu como se teorizava na comunidade. Pelo menos não ainda. Helluva Boss não é uma série onde temos um vilão principal por temporada, ou um grande mal que nos foi apresentado e precisa ser combatido. Essa série, além de explorar outras partes desse universo que Hasbi não poderia, é uma série sobre relacionamentos, principalmente entre Blitz e Stolas. O Destimônio fez um vídeo muito bom há um tempo atrás falando só sobre isso, e de fato, quase
toda a trama dessa série tem a ver com esses dois personagens de alguma forma. Vemos desde o início da série que Blitz é alguém super inconveniente, que não tá nem aí pra ninguém, exceto pra Luna, e todos os outros adjetivos ruins possíveis, mas que na verdade ele é alguém cheio de traumas, e tem medo de se relacionar com outras pessoas profundamente e que se vê sempre abaixo de Stolas, sendo controlado por correntes. Stolas também é assim, um nobre que traz sua esposa, boca suja nos primeiros episódios e que vive atiçando Blitz apenas para satisfazer seus desejos carnais, mas que na verdade é alguém amargurado, apesar de amar sua filha, tem um casamento de fachada horrível e que tem medo de não ser correspondido. Ambos se amam, mas como tiveram passados tão caóticos e tóxicos, por assim dizer, eles simplesmente não acham que o outro sente a mesma coisa por eles. E esse é o dilema que estamos acompanhando na série e seu tema principal. Apesar de alguns episódios mudarem um pouco o foco para desenvolver os outros personagens, sempre voltamos para esses dois. Então mesmo com todas as pistas levando a crer que o Stolas estava se preparando para o momento de sua morte, dificilmente a série iria matar um desses personagens principais antes de terminar esse dilema. Claro que seria uma puta quebra de expectativa, mas a ideia do Stolas ter visto o futuro e arquitetado um mega plano até o momento de sua morte de fato é uma boa sacada, mas isso não reflete a realidade que vimos na série. Ele não é tão minucioso a esse ponto. Por mais que ele seja bem inteligente desde pequeno e nos primeiros episódios parecer sempre estar no controle, como nas alucinações de Blitz, nos episódios mais recentes vimos que ele não faz esse tipo frio e calculista. A Stella literalmente gritou na frente dele que tinha contratado alguém para matá-lo no fim do episódio 5, e mesmo assim ele fez essa cara de surpresa quando o Strike apareceu no restaurante. Stolas, na verdade, desde pequeno, além de inteligente, sempre foi bastante sentimental e de certa forma ingênuo, e esse é o seu grande ponto fraco que deve ser explorado futuramente pelo Andreifus. Com o episódio 4 da segunda temporada lançado, a teoria sobre a morte do Stolas meio que se transformou na teoria de que Octavia está em perigo, já que Andreifus falou que ela herdaria tudo se Stolas morresse, então ele tem ciência o suficiente para saber que ela é um obstáculo se eles quiserem tomar tudo que o Stolas tem, o que parece ser o caso aqui. Mas isso na verdade quer dizer que agora o Stolas está em perigo mais do que nunca, porque Octavia é a pessoa que ele mais ama na vida, e vimos como ele ficou quando descobriu que ela tinha sumido, ou quando o Strike mencionou o nome dela. Imagina se ele descobrir que agora ela é alvo dos planos de outro membro da realeza. Também duvido que Stolas morreria se não fosse o fim da história desse núcleo. Pelo ritmo que a história tá seguindo, e se a segunda temporada tiver 8 episódios igual a primeira, acredito que teremos uma terceira temporada no futuro. E se algo acontecer com Stolas, acredito que aconteceria lá. Fora que Blitz teria um desenvolvimento de personagem negativo com isso, e talvez nunca mais sairia do fundo do poço que iria ficar. Mas em uma série que lida com relacionamentos e saúde mental dos personagens, duvido que isso aconteça. Não me entendam errado, não estou dizendo que Octavia e Stolas não estão em perigo real só porque nenhum dos dois vai morrer até o final da série. Apenas que existe outras formas de gerar um clímax dramático no final. Como por exemplo, Andreifus sim parece ser alguém manipulador, então não seria difícil ele trazer Octavia para o lado de Stella para terem posse de todos os seus bens por meio dela. Não sabemos que tipo de relação mãe e filha elas têm. Na verdade, não lembro de cabeça um único momento em que as duas conversaram ou tiveram algum tipo de interação. Então é super plausível que ele invente algo que faça Octavia odiar o seu pai e ficar com sua mãe. E ter o ódio de sua filha para Stolas deve ser algo pior do que a morte. Ódio esse que também não gostaria que tivessem de mim por causa da frequência do canal, mas como vocês não têm esse ódio no coração, então daqui 2 vídeos pra vocês continuarem assistindo. Obrigado pelo seu tempo e fui.